Meu pai é muito mais velho, tão mais velho que às vezes as crianças brincavam de chamar ele de meu avô. E por causa disso, eu sempre meditei sobre a morte, porque eu sempre achei que ele ia morrer quando eu era muito novo. Só que eu já tô um burro velho e ele ainda tá aí firme e forte, com 94 anos. Mas a morte sempre me acompanhou assim como reflexão. Mas isso não é um problema só meu, é um problema da humanidade. Desde as pinturas rupestres a várias formas de artes durante a Antiguidade, Idade Média, Renascimento, modernidade e hoje em dia, a morte é uma reflexão muito urgente para nós. Seja via filosofia, seja via religião, estamos sempre tentando dar sentido para ela. Em especial, né, Pedro, para quem acredita em vida após a morte, né, que você vai para um lugar maneiro quando você morrer, quer dizer, se você se comportar adequadamente. Então, para quem tem essa perspectiva de um pós-morte maneiro, então a morte até dá uma amenizada no seu peso. Ela nos aparece, mas ela dá uma amenizada. Aí quem não acredita em nada, né, como é que fica a vida para aqueles que acreditam que morreu acabou, ou para aqueles que acreditam que o pós-vida é ruim. Então hoje o nosso papo é sobre esse fantasma inevitável, o medo da morte e especialmente o medo de que a morte nos leve para lugar nenhum, para o vazio, para o silêncio absoluto. Eu sou Pedro Cortá, esse que está comigo hoje é Rodrigo R. de Carvalho, o homem que não morreu ainda, e vai começar mais um Não Precisa Copiar. É verdade que no decorrer da nossa vida, muitos medos vão aí nos assombrando, nos perseguindo. Desde os mais bobinhos, medos diários, digamos assim, que passou o dia e acabou, até medos mais profundos. Então, por exemplo, atualmente, o medo do Pedro é do inspetor escolar chegar na escola dele e falar assim, cadê seu planejamento do ano? E aí ele não tem o planejamento pronto. Mas a nossa vida é cheia desses micromedos. Mas colocando de lado esses medos mais corriqueiros, nós temos medos mais profundos, medos mais universais. E talvez o maior desses medos seria justamente o medo da morte. Esse medo gera literatura, gera filme, gera de um tudo de produção humana, porque é um medo que toca, de alguma maneira, em momentos diferentes da nossa vida, a toda a humanidade. E não importa quanto a medicina avance ou quanto a gente reflita sobre o assunto, vez ou outra vai bater aquele medinho. Porque a ideia de você deixar de existir, deixar essa realidade aqui, é assustadora. Mas será que esse medo é realmente inevitável? Segundo Epicuro, um filósofo do século IV a.C., não só esse medo é evitável, como ele é um completo engano, e um engano que está atrapalhando você de viver sua vida plenamente. A proposta do Epicuro é muito radical, mas é muito simples. Se você quer ter uma vida feliz, satisfatória, tranquila, você precisa abandonar o medo da morte. Epicuro tinha a seguinte frase: a morte não é nada para nós. Vocês devem estar se perguntando, que loucura, como assim? Acabou de falar que a morte gera literatura, cinema, preocupações universais do ser humano, mas vocês vão ver a argumentação do Epicuro por que linha que ela vai. Para ele, a morte não é nem um mal e nem um bem. Ela simplesmente é uma coisa que não nos diz respeito. Olha que doideira. Por quê, Pedro? Porque ele, tudo que é bom e tudo que é ruim, diz respeito à nossa capacidade de sentir. Prazer e dor, que são o que causa a sensação de bom ou de ruim, estão ligados às nossas sensações, e sensações só existem em corpos vivos. Quando a gente morre, a gente perde essa capacidade de sentir. Por causa disso, não há mais medo, não há mais arrependimento, não há mais dor, não há mais nada. Inclusive, não há consciência de que a gente morreu. Então, a resposta dele é: não faz sentido você sofrer por uma coisa que você nunca vai experimentar. O Epicuro ele vai sintetizar essa ideia, né, numa frase muito conhecida que vai dizer o seguinte, então abre aspas para o Epicuro. Quando estamos, a morte não está. E quando a morte está, nós é que não estamos. Fecha aspas para o Epicuro. O ponto aqui qual é? É que a gente não coexiste com a morte. Então, na presença da morte significa que nós já fomos embora. E na ausência da morte, na nossa presença, significa que a morte ainda não chegou. Por isso ela não é uma questão de ser boa ou má para nós, porque nunca há esse encontro entre eu e a morte. Então vamos esmiuçar o argumento do Epicuro. A primeira premissa dele é a seguinte: eu não posso ser afetado por um evento, por um estado de coisas, antes que essa coisa aconteça. A morte é mais um evento, mais um estado de coisas. E aí a primeira conclusão dele é: eu não posso ser afetado pela morte antes que ela aconteça. Certo? Mas ainda assim as pessoas estão aí temendo a morte.
Então vamos ver se tem algum mérito aí nesse temor das pessoas. Então o Epicuro vai abrir a possibilidade da terceira premissa, digamos assim. Se a morte nos afeta enquanto estamos vivos, então ela nos afeta antes de acontecer. Só que essa possibilidade entra em conflito direto com a primeira premissa, que nós dissemos o quê? Que ela não nos afeta antes de acontecer. Então ela também não nos afeta enquanto estamos vivos. Então já discutimos que ela não nos afeta enquanto estamos vivos, mas a pergunta agora é, será que ela nos afeta depois que nós morremos? O raciocínio do Epicuro é o seguinte: se a morte te afetar enquanto você está morto, ela está te afetando quando você não existe mais. Mas eu não posso ser afetado por uma coisa enquanto eu mesmo não existo. Ou seja, a morte não me afeta quando eu morro e nem quando eu estou vivo. Então, se a morte nos afeta, ela tem que nos afetar ou enquanto estamos vivos ou depois que morremos. Mas como a gente acabou de apresentar aqui, ela não tem a capacidade de nos afetar, nem num caso, nem no outro. Isso segue, então, que a morte não nos afeta. Se isso tudo é verdade, temos que concluir, então, que a morte não é nada para nós. Esse é o núcleo do argumento do Epicuro. O argumento do Epicuro faz todo sentido, mas como todo argumento na filosofia, ele sofreu inúmeras críticas. Uma delas é a seguinte: beleza, a morte pode não ser nada para mim. Morri, não sei o que vai acontecer, morri, acabou, já era, não estou consciente. Mas o processo de morrer é bem complicado, é bem doloroso. Então esse contra-argumento faz uma distinção entre a morte, o estado de estar morto, e morrer. O processo de agonia, de definhar até que você eventualmente deixe de existir. Quem já acompanhou a morte de alguém por doença, ou mesmo os últimos segundos de alguém que sofreu um acidente, sabe que é um processo extremamente doloroso, um choque muito grande quando a pessoa tem consciência, ou uma agonia muito profunda quando ela dura muitos meses. Então, esse contra-argumento tem algum mérito. E aí, apesar do Epicuro ter dado esse tiro de bala de prata na morte, ele não resolveu o problema do morrer. Então, o que ele queria resolver era o medo do não ser. Né? O medo do não ser está resolvido, não ser não é um problema para nós. Mas e o que acontece até lá? Né? Nesse momento psicológico onde a gente coloca a morte em questão, ou o pós-morte em questão, e sofre até o momento crucial do acontecimento, do não ser. Só que o Epicuro, né, o moleque safo, vai falar também disso. Então ele vai falar o seguinte, não sei se vocês vão gostar, né? Nossa sociedade é muito hedonista, mas o argumento do Epicuro é o seguinte, até a dor ela tem suas limitações. Então, se você está sofrendo de uma dor muito intensa, provavelmente tu vai caverar, vai morrer rapidamente. E se a sua dor não é tão intensa, então ela é suportável. Então, esse caminhar para a morte, ele de alguma maneira a natureza já resolveu um pouco como isso se dá. Mas talvez o nosso medo da morte venha de outro lugar. Venha da sensação de inacabamento, do receio de partir deixando planos pela metade, relações em aberto e desejos vários por cumprir. O filósofo Edmund Husserl, Rodrigo, que eu estou dando uma estudada para os vídeos de Pism aí, que vai ter uns temazinhos de fenomenologia, ele escreveu o seguinte pouco antes de morrer. Aspas do Husserl. Justamente agora que comecei a trilhar meu caminho, tenho que interromper meu trabalho e deixar minha tarefa inconclusa. Fecha aspas. Só que o safo Epicuro também estava ligado, né, nesse tipo de argumentação. Então ele vai defender o seguinte, que a gente tem que nos adaptar a essa impermanência, se acostumar com ela. Ela é um dado da natureza. Não é verdade que morremos? Então não adianta você ficar aí se desesperando por isso. O Husserl tá maluco, construiu tanta coisa, criou a fenomenologia, desenvolveu toda uma teoria, toda uma corrente filosófica. Como é que você não está satisfeito com isso? Então isso aqui é quase aqueles livros de autoajuda, né? Desapega. Você precisa desapegar, né? De ficar projetando uma felicidade diferente, uma felicidade no pós-vida, uma felicidade que você não tem em elementos que você não controla. Não se trata aqui de você evitar de sonhar, evitar de projetar, evitar de ter planos grandiosos. Se trata de você colocar esses planos e esses projetos dentro da impermanência humana, dentro dessa limitação humana. Então não permitir que esses sonhos acabem escravizando você e te produzindo um sofrimento que não é da realidade, é você produzindo em si mesmo. A ideia aqui é não condicionar sua felicidade no sentido de serei feliz quando, mas focar em ser feliz enquanto. A felicidade, ela não é um conjunto de condições, ela é uma presença. Enquanto eu estiver presente, a morte se torna nada mais do que um horizonte distante que não faz sentido eu temer. Ela não interrompe nada essencial porque com ela vai-se embora a minha presença, que é o meio pelo qual eu usufruo da felicidade. É por isso que ele acha que o medo da morte não é só um erro filosófico,
é também um erro de vida, porque temer a morte vai fazer você aproveitar menos a sua vida. Então é o nosso trabalho usar a razão, usar a reflexão para nos libertar desse medo. Então, no fim das contas, o Epicuro não está aqui conclamando, né, que a gente despreze a vida, que a gente não se preocupe com a vida. Pelo contrário, ao não me preocupar com a morte, eu consigo viver essa vida de maneira mais intensa, com maior fruição. Nós precisamos afastar essa sombra constante de um fim que está ali, na virada da curva, esperando para pegar a gente, porque isso tira o nosso tesão para com a vida. E lembrando, né, do argumento do Epicuro, quando esse momento magnífico chegar, fique tranquilo, você não estará mais aqui. A piração, minha mãe entrou nessa fase aí, né? Ela não leu Epicuro, tem que mandar um livro para ela, que agora ela quer fazer um seguro de vida para deixar dinheiro para mim e para meu irmão. E aí tá pirado, pensando nisso o dia inteiro, se estressando, se descabelando, porque ela tem que fazer um seguro, e o seguro tem que cobrir, tem que ser um dinheiro bom para dar para os dois, que não sei o quê. Falei, mãe, depois que você morreu, o problema não é seu mais. O problema é eu e meu irmão tem que se virar. Que loucura é essa? Ela tá louca. Aí ela tá preocupada, agora já chegou no segundo nível. Mas e se eu perder o emprego e não conseguir bancar o seguro de vida que eu mesmo fiz agora? Falei, caraca, cara, por que você tá fazendo isso com você? Não, e só faz sentido essa preocupação se você tivesse filhos pequenos ou que precisam de alguma assistência. Agora, os dois são dois burro velho, conseguem trabalhar. Não faz sentido nenhum, fantástico, né? Fantástico. Esse episódio foi feito com o apoio de Sabiá Registro de Marca. Se o ouvinte tem um projeto e ele quer proteger a marca dele, como ele pode fazer, Rodrigo? Ele vai descer aí na nossa descrição, vai clicar no nosso link e vai entrar em contato com a Sabiá, ainda ganhando 10% de desconto e ajudando a financiar o Não Precisa Copiar, nosso cupom NPC10. Excelente! Entre as diversas tentativas de se compreender, né, a morte, esse fantasma que paira sobre a humanidade, as tentativas de racionalizar esse processo e o que seria a morte, a mais elegante é a de Lucrécio. Já ouviu falar de Lucrécio? Não? Então, olha só o que Lucrécio fala sobre a morte. Inspirado diretamente por Epicuro, no seu livro Sobre a Natureza das Coisas, Lucrécio faz a seguinte pergunta que é ao mesmo tempo muito simples, mas desconcertante. Se eu não sinto nada pelo tempo que eu não havia nascido, não sinto nem medo, nem alegria, então por que eu vou sentir alguma coisa sobre o tempo que eu deixarei de existir? O tempo que eu não estarei mais vivo? Esse ficou conhecido como o argumento da simetria. Então, qual é a simetria? A simetria é que o estado de não existência ele é o mesmo estado antes de eu ter nascido, de depois de eu ter morrido. Então, tendo em vista que eu não me preocupo nem um pouco com os milhares de anos de antes do nascimento do Rodrigo R. de Carvalho em 1989, por que eu me preocuparia com os anos posteriores? Se não existe nada de assustador em não ter existido antes, por que teria algo assustador em não existir depois? E aí a grande questão é por quê? Por que você fica angustiado? Por que a minha mãe está angustiada lá com a possibilidade de morrer, querendo fazer seguro de vida? O que o Lucrécio poderia dizer para minha mãe, Pedro Cortar? Considere as eras eternas que transcorreram antes do nosso nascimento. Não foram nada para nós. Aqui, então, está um espelho no qual a natureza nos mostra o tempo que virá após a nossa morte. Você vê algo assustador nisso? Isso não parece mais pacífico do que nosso sono mais profundo? Fecha aspas do Lucrécio. Então tá aí o argumento da simetria existencial e da falta de racionalidade de você se preocupar com a sua não existência depois da sua morte. Então aqui ele está indo um pouco na esteira do próprio Epicuro, não sei se vocês notam isso, em afirmar que a morte não é um problema para nós. Ela é, na verdade, uma ilusão, ela é uma fantasia de possibilidade nossa de como seria se a gente ficasse presente depois, né? Se a gente tivesse a presença e a existência depois da morte. Para reforçar essa intuição do argumento do Lucrécio, a gente pode recorrer a uma experiência que você pode ter tido todas as últimas 7 noites da sua semana, que é um sono profundo e sem sonho. Então você bota a cabeça no travesseiro, você apaga e você acorda na manhã seguinte. Você não lembra de nada, não teve nenhum sonho de nenhum tipo, nem pesadelo, nem sonho bom. É um intervalo absolutamente pacífico, onde nada de ruim, nada de problemático aconteceu. Você só deitou, descansou e acordou. É uma boa analogia, porque se a morte for parecida com isso, não tem o que temer, né? Afinal, a gente não tem medo de dormir e muitas vezes a gente anseia por dormir, por deitar nossa cabeça e descansar. Quem sabe agora eternamente. Dado então essa possibilidade da morte ser esse estado de não percepção,
No mínimo, a gente pode dizer que ou ela é indiferente, ou para aqueles, né, já sofrendo aí, trabalhando muito, muito cansado da vida, até alguma coisa desejável, né, alguma coisa impressionante, assim, que em certas circunstâncias a gente vai até gostar desse sono essa noite. Eu não posso dizer, Pedro, que eu acho incrível essa noite de sono direto, porque minha noite é sempre de sono direto, eu não sonho, eu não tenho esse sono leve, meu sono eu apago e acordo no outro dia, e assim, regenerado. Então, eu tô aí habituado com essa morte do Lucrécio, porque é a noite tranquila, suave, serena, só que eternamente, né? Então, não tem por que ter nenhum negócio desse. Ah, eu me amarro em sonhar. Pô, se eu pudesse sonhar mais, eu sonharia. Que parada divertida. Quando a gente reflete sobre a morte também, a gente costuma estar mais preocupado com a morte dos outros do que com a nossa própria. Então, algumas filosofias, por exemplo, frisam muito que você tem que pensar na sua morte para isso te motivar a viver melhor a sua vida. Só que, como eu falei lá na introdução, eu pensei muito sobre a morte do meu pai. Eu nunca parei para pensar na minha morte. Eu nunca fiquei ali tardes inteiras vendo Xena e Caçadora de Relíquias em vez de fazer algo produtivo, algo interessante, algo que me desse sentido para a vida, porque eu poderia morrer naquele dia, mas eu pensava, será que meu pai vai morrer? Como vai ser a vida depois? Como vai ser a dinâmica aqui em casa, etc, coisa e tal. Então isso é um argumento. Realmente parece que o nosso temor maior é em relação aos outros. Ou seja, não tem nada a ver com o nosso sofrimento na morte, mas com o luto, com a ausência, com a saudade. Então, esse parece ser o maior temor relacionado à morte. Essa ruptura dos vínculos que a gente teme tanto é um sinal de que a morte em si não é nada para quem morre, mas é para quem continua. O Pedro falou aí de a questão da morte para quem continua, mas o Thomas Nagel ele vai produzir um argumento contra essa simetria, defendendo que essa simetria ela é só aparente, ela não é uma simetria perfeita. Quando Lucrécio fala sobre a simetria entre o antes de nascer e depois de morrer, ele está desconsiderando uma coisa importante, que antes do nascer não existia o Rodrigo, não existia um projeto, não existia vínculo, não existia nada que o Rodrigo pudesse sentir falta ou o Rodrigo não existia, esse é o ponto. Né? O Rodrigo ainda não existia para alguma ausência ser sentida. No entanto, quando o Rodrigo velhinho está pensando no 30 anos posteriores, ele vai pensar tudo que ele não fez, ele vai pensar todos os vínculos que vão ficar para trás, ele vai pensar o projeto dele do Não Precisa Copiar virar o maior podcast de filosofia que ele não conseguiu. Então, tudo isso vai produzir um sofrimento. E isso demonstra que não é possível uma simetria entre o antes do nascimento e o depois de morrer. E aí o Nagel vai trazer uma analogia que talvez torne isso mais claro. Então ele vai falar o seguinte: não é a mesma coisa nunca ter tido um relógio e ter um relógio roubado. O estado final é o mesmo, que é não ter um relógio. No entanto, quando eu nunca tinha tido, isso não era um problema, mas depois que eu tive e perdi e fui roubado, aí isso se torna um problema. Outra crítica levantada contra o argumento da simetria é que a nossa relação com o tempo é assimétrica por natureza. O que isso quer dizer? O medo, por exemplo, a gente tende a ter em relação ao futuro, ansiedade em relação ao futuro, esperança em relação ao futuro, e nenhum desses sentimentos em relação ao passado. Então, Rodrigo, eu fui numa reunião que falava que falar mal da escola e do governo nas redes sociais é uma ilegalidade para nós, servidores públicos. Sabia disso? Olha que fantástico. Aí eu posso ter medo, já que eu falei mal, estou falando mal, deixei gravado que falei mal do Zema nesse podcast aqui. Eu posso ter medo que vão descobrir isso e vão me demitir, né, fazer um processo administrativo e me expulsar. Só que eu dificilmente sentaria aqui nessa cadeira e falaria: semana passada eu fui demitido, fui expulso, fui exonerado, tô com medo da exoneração de semana passada. Não faz sentido, né? Em relação ao Sim. passado, a gente costuma ter traumas, a gente costuma ter nostalgia, outro tipo de sentimento. Então é uma assimetria emocional em relação ao tempo. Então não faz sentido o argumento da assimetria, porque eu vou ter ansiedade, eu vou ter angústia em relação às coisas que podem acontecer no futuro, e não as que já rolaram. Uma outra objeção, né, levantada contra a simetria é que vai usar justamente essa questão do sono profundo, né? A morte é como um sono profundo. E aí vai defender o seguinte: a morte não é como um sono profundo, porque mesmo no sono profundo, você tem a perspectiva de acordar. O sono é um estágio provisório, um estágio que não é permanente. E tendo isso em vista, ele é apenas uma coisa reconfortante, regenerativa para você, uma questão biológica, né? Um fluxo biológico natural de você se recompor para retornar à vida e a continuar com seus projetos, com seus vínculos, com tudo. E nesse caso da simetria,
a morte seria esse sono eterno. Então, traria todos os problemas que não existem no sono profundo. E é justamente essa irreversibilidade que é o problema aqui. A morte não é um mero descanso. Ela é o fim de tudo que a gente pode chamar nós mesmos. Dormir mesmo sem sonhar ainda é parte da vida, ainda é parte de continuar existindo. Morrer, não. E como tudo pode piorar, há quem inverta o argumento da simetria do Lucrécio, em vez de usar ele para dizer que a gente não tem que se importar, fala não, na verdade a gente tem que se importar não só com a morte, né, o depois da nossa vida, como todo o período que nós não existimos antes de nascer. Que isso também tem que ser... a pessoa está com pouca preocupação na vida, né, Pedro? Então ela vai se preocupar também com isso. Então, logicamente... Muito Logicamente, isso é possível, né, de se argumentar, né, tendo em vista que você acha que é muito ruim a não existência, então a não existência posterior ou anterior é não existência do mesmo jeito. Então fica aí um elemento de ansiedade para você. Se você nunca pensou nisso, pense em quantas coisas você perdeu, que você poderia ter aproveitado, quantos projetos que você não tocou porque você não tinha nascido ainda. Bom, o tempo, a consciência, os laços que formam a nossa vida são tão valiosos para nós e é isso que deixa a morte tão perturbadora, tão interessante. Agora, se a morte é ou não um mal, a questão ainda está em aberto. E agora a gente vai sair da antiguidade e vamos para outras explorações desse tema. O Nigel, que a gente falou aqui um pouco dele, que tem um argumento próprio sobre isso, e depois o Heidegger. Pedro Cortal, o que você diria para o ouvinte que está esperando morrer para mandar para a gente uma colaboração? Não tem. Caixão não tem bolso. Se você ainda fosse um povo antigo que acredita que você tem que pagar o barqueiro, né? Mas nem isso. Então vamos gastar esse dinheiro aí, vamos gastar com coisa boa, com não precisa copiar. Se você estiver aí à beira da morte, prestes a partir dessa para melhor, você pode fazer um pix para não precisa copiar, igual o Marcelo Xavier que mandou cincão. Agora, Rodrigo, se igual sua mãe ficou perturbada aí com a perspectiva de morrer e deixar um vazio financeiro aí para os filhos, você quiser fazer um seguro de vida para o Não Precisa Copiar, para garantir a sobrevivência do Não Precisa Copiar, como é que o ouvinte pode fazer? Funciona exatamente como um apólice de seguro. Você vai pagar todo mês, vai cadastrar seu cartão de crédito e vai debitar. Pode ser 5, pode ser 20, dependendo aí do seu esforço filosófico, do valor filosófico que você dá ao Não Precisa Copiar. Se você acha que a gente tem que ficar mendigando aqui cincão, tudo bem, a gente precisa mesmo, que não está conseguindo pagar nem as contas do programa. Se você acha que a gente deve largar metade do nosso cargo de extensão para poder produzir mais episódios do Não Precisa Copiar, aí você contribui com um vintão lá na plataforma do Catarse, está tudo aí na descrição. Então, como a gente viu até aqui, né, nem todo mundo concorda aí com nossos companheiros Epicuro e Lucrécio de que a morte não é um mal, que a morte não é um problema, que a gente, quando a morte chegar, não vai estar. O Thomas Nagel apresentou uma das objeções dele ao argumento da simetria e hoje a gente vai ver um pouquinho mais, a gente vai expandir um pouquinho o que o Nigel está falando aqui, como que ele argumenta de que a morte é um mal, sim, a morte é um problema, sim, e esse pessoal está louco de negar isso. Mesmo que você não experimente diretamente a morte, ela é um mal porque ela te priva da vida, é o argumento da privação. Não se trata do que a gente sente ao morrer, porque pode ser que a gente não sinta nada, mas do que a gente deixou de viver. Então imagina, por exemplo, que eu estou andando de moto e de repente eu bato num caminhão e morro. Não senti nada, nem percebi que o caminhão estava vindo, porque eu estava distraído, só pá, bateu, morri, não senti mais nada. O problema aqui, para mim, não está nem na morte, que foi indolor, nem no que vem depois, que eu deixei de existir, segundo Epicuro. O problema aqui para mim é que eu tenho 32 anos, eu queria viver até uns 80 pelo menos, eu queria ver mais coisas, queria viajar, queria jogar um joguinho, queria fazer o Não Precisa Copiar crescer, queria ver as mentezinhas ali entendendo as ideias filosóficas, entendendo o valor de questionar os conhecimentos, e eu perdi isso tudo. Tudo isso deixou de ser um bem para mim, porque eu morri. Então qual que é o ponto aqui? Se viver é algo valioso, então morrer seria a gente parar de acumular valor, de acumular relações, de acumular experiências, de acumular alegrias. Então, acumular essas vivências que fazem a vida ter seu valor. E pensem por um momento como isso é mais intuitivo do que parece. Quando a gente lida com, por exemplo, a morte de uma pessoa idosa de 90 anos e a morte de uma criança de 4, 5 anos, um bebê, não dá uma sensação de que é diferente essas duas mortes, que um não teve a possibilidade de realizar tudo que ele poderia realizar, e o outro já conseguiu
né, acumular essas quantidades de vivências e experiências e alegrias e relações? Então isso mostra que não é a mesma coisa. A morte não é uma não existência e uma igualdade nesse sentido. Então beleza. Perder uma quantidade de vida é algo ruim. Mas se eu não estou consciente, eu deixei de existir, isso é um problema? O argumento do Nigel é que é um problema sim. Mesmo quando você não sabe, você não tem consciência de uma perda, de uma coisa que foi destituída, que foi negada a você, você ainda assim está sendo injustiçado. Isso ainda assim é um mal, ainda que você não esteja consciente disso. Então, por exemplo, você está numa relação e a sua mulher te trai. Você é corno. Ela está privando você da lealdade que foi feita ali no compromisso de vocês. Você não sabe, mas isso é um mal. É uma injustiça que está sendo feita em relação a você, mesmo sem você estar consciente disso. Você está sendo prejudicado, mesmo que você não saiba. E o que vale para o corno, vale para a morte. Mesmo que você não vá ter consciência de tudo que você perdeu, porque você morreu, você ainda está sendo prejudicado. Então, tendo isso em vista, tendo em vista que a morte rouba de você possibilidades, ela tem que ser sim considerada um mal. E só isso daqui já se diferencia bastante de Epicuro e Lucrécio. E aí, mudando esse paradigma de pensamento sobre a morte, você vai ter vários argumentos, né, e várias críticas a essa forma de pensar. E a primeira, e talvez a mais forte, é o problema da assimetria temporal. O que é esse problema, Pedro? A gente já viu um pouco dele ali com o Lucrécio. Se o valor da vida é poder fazer várias coisas, e o meu medo da morte é racional, porque eu vou ser impedido de fazer essas coisas, por que a gente não tem medo de não ter existido no século passado e tem medo de deixar de existir no século futuro? Há uma inconsistência aí na forma como a gente vê esse deixar de existir para o futuro. A gente não acha ruim não ter existido antes. Por que isso? Esse é um problema que se apresenta contra essa visão. A segunda objeção, ela já nos é familiar porque a gente já viu lá o pensamento de Epicuro e Lucrécio. Então ela vai na linha dos dois, que isso, Nigel? Da onde você está tirando que você é prejudicado se não existe um eu depois que você morre? Então, a não existência impede essa consciência de perda e de prejudicado e de possibilidade. Então, você simplesmente não existe mais. Então, tendo em vista isso, você não tem como ser prejudicado. É eu falando para minha mãe que você vai morrer, isso não é um problema mais para você o que os seus filhos vão ter ou não vão ter. Por quê? Porque você não existe mais, então não é uma questão. A terceira crítica é sobre a fragilidade do contrafactual. O que é contrafactual? É esse e se? E se os alemães tivessem ganhado a Segunda Guerra? E se o Japão, que deu aquela excelente série, né, Rodrigo? O Homem do Castelo Alto. O contrafactual é muito frágil, porque ele não aconteceu, né? Ele não acontece. Então, morri no acidente de moto lá que eu falei. O que garante que se eu tivesse vivido, eu teria tido uma vida maravilhosa, uma vida plena? Talvez eu tivesse pego uma doença e ficado o resto da minha vida sofrendo. Talvez eu cheirasse uma pimenta e isso entrasse no meu sistema nervoso e me deixasse em estado vegetativo para sempre. São várias coisas que poderiam acontecer e que tornariam a minha vida muito menos intensa do que esse contrafactual de uma vida cheia de coisas que eu gostaria de fazer. De fato, a gente está comparando uma realidade, uma morte, com um monte de cenários hipotéticos que a gente não sabe se vai rolar ou não, ou se eles rolariam da maneira que a gente gostaria ou não. O ponto que está sendo debatido aqui é que nem toda privação é necessariamente ruim. Então, imagine o seguinte, imagine todas as possibilidades que o Pedro queria fazer e ir para sociologia. Então, ele poderia ser hoje um sociólogo, ele não realizou isso, e hoje ele é um professor de filosofia e faz o não precisa copiar. Isso quer dizer que ele teve uma perda, sofreu um mal? Talvez sim, talvez não, dependendo do sucesso que o Pedro teria com um e com o outro, né, Pedro? Eu poderia estar trabalhando numa plataforma embarcado de petróleo e gás. Isso é uma outra vida possível que eu poderia ter trilhado, mas não trilhei essa daqui, professor de filosofia do estado de Minas Gerais. Então, nem tudo que você não realiza, nem todas as possibilidades não alcançadas, elas podem ser identificadas como um mal. Me ocorreu outra coisa, Pedro. Você doente, e aí simplesmente você pode prorrogar essa doença aí e viver em sofrimento, ou você pode simplesmente deixar essa doença te atingir e morrer. Então, você perdeu a possibilidade de várias experiências, né, de agonizar mais um ano. Isso quer dizer que foi um mal? Não necessariamente quer dizer que foi um mal. O argumento do Nagel, ele funciona muito bem se a vida fosse boa. Mas nesses casos, assim, de uma pessoa que tem sofrimento muito intenso, é realmente furado, né? Porque a pessoa vai falar, beleza, eu prefiro a morte. Tanto que é o debate aí da eutanásia. Exatamente. Você meio que antecipou o que eu ia falar e aí eu já complementei, agora é só encerrar. No fundo, todo esse debate, todas essas divergências, elas nos levam ao seguinte problema, né?
o ponto não é morrer, não é o fim, não é esse momento crucial aí de fechamento, né, da sua vida, mas o que nós valorizamos na vida e como que nós projetamos, né, na morte os nossos medos, as nossas crenças, as nossas esperanças também. Então a filosofia nos mostra aqui que ela talvez seja a melhor ferramenta para lidar com isso, tendo em vista que a ciência pouco pode nos dizer sobre todas essas questões, né, que envolvem a morte, o não existir depois da sua vida e o não existir antes da sua vida. Então a filosofia é a melhor lanterna que a gente tem para iluminar este caminho, que é o caminho que vai levar à morte nesse caso. Comentando os comentários, Rodrigo, hoje nós temos 4 comentários. Além do salve pro Marcelo Xavier, que a gente já deu, que fez um pixão de R$5.000. Primeiro comentário do B612, que é aquele pato de tapa-olho. Tapa-olho, tô ligado, esse cara aí, clássico. Eu não sabia que só podemos comentar uma única vez aqui. Ele tá falando aí da estrutura de comentários lá do Spotify. E aí você não pode comentar 2 vezes. Ele teve que comentar do episódio anterior no novo episódio. E aí ele tá fazendo essa escadinha aí de comentários a cada episódio. Adorei a resposta. Muito obrigado. Mas ao pensar mais sobre ela, resposta aquela sobre Kant, lembra? Do Kant, lembro. A gente botou o corte aí, quem está interessado tem um corte aí sobre o Kant, o numênico, acho que vai sair hoje. Tendo ouvido 3 vezes a resposta, ainda não me satisfaz, considerando que o numeno seria além da nossa capacidade de entendimento, fora da possibilidade de abstração. Quando esse rapaz aqui ouviu o podcast sobre Wittgenstein e filosofia da religião, o Rodrigo, ele vai ficar maluco. Vai ficar louco. É pior ainda. Em teoria, portanto, Kant não poderia argumentar qualquer coisa sequer a respeito do numeno e sua interação com qualquer coisa. Parabéns por esse episódio de Hegel, gostei muito e muito obrigado pela gentileza. O que você tem a dizer sobre o B612? Que é isso, gentileza nenhuma, o nosso objetivo é esse, é isso que anima a gente. Depois bota uma conversa aí no outro episódio sobre Hegel, que eu adorei fazer esse roteiro, eu ouvi o último, 4º vídeo esses dias, falei, cara, isso aí é minha obra-prima. Tem outros episódios que eu gostava muito, mas eu acho que esse daí foi o roteiro que eu mais gostei de fazer meu. Eu acho que você está certo, B612. Tanto que a gente tem todo o idealismo alemão até Hegel, né, Rodrigo? Tretando com essa questão do Kant. Mas deixa eu entender mais o problema dele. Ele falou que não ficou satisfeito. Ele não está satisfeito do uso do Kant, do numênico, na epistemologia, ou ele acha que a ideia de conseguir falar sobre o numênico na prática também está errado. Então, porque se a crítica dele é da epistemologia, aí realmente, né? Como é que ele pode falar que há uma realidade se essa realidade não é perceptível, possível? A gente não deveria nem nomear isso, né? E por esse caminho aí, esse companheiro nosso aí, o B quanto? B712? B612. Esse nosso companheiro aí, o B612, ele tá na linha dos idealistas, né, Pedro? Ele falando assim, abandona essa ideia de coisa em si, porque o único dado que a gente tem é a consciência, então a gente tem que falar sobre consciência. Então, por isso que talvez o Hegel ele tenha gostado. Esse cara vai gostar de fenomenologia também. Segundo comentário. Ouvindo Hegel agora, lembrei da notícia do grupo de leitura que levou 30 anos para ler um livro de James Joyce. Você viu? KKKKK. Aí é uma história aqui de um grupo... Você já leu James Joyce, Rodrigo? É impossível de ler. Eu morri. Eu tentei ler Dublineses, acho que chama. Não entendi. E eu sou, como a gente conversou no outro episódio, né, Rodrigo? Para ser pretencioso tem que ser capacidade. E eu falei assim, eu tô aqui tentando ler esse livro, eu não tenho capacidade. E aí larguei, voltei a ler coisas mais simples. Até de vez em quando me aventuro em alguma coisa mais complexa. Afinal, né? Somos aqui grandes estudantes de filosofia. Mas é difícil. E veja só, isso aqui é falando do nosso comentário sobre o grupo de Hegel. Hegel é muito difícil mesmo, mas demorar tanto para ler alguma coisa é mais pelo rolê mesmo do que qualquer outra coisa, né, Rodrigo? Pela necessidade, né? É porque, na verdade, esse grupo de estudos de Hegel, o objetivo não era terminar o livro de Hegel, era discutir Hegel de maneira geral. Então, por isso que o negócio não caminhava. Então, um grupo de estudos nem sempre ela tem... Não era um grupo de leitura, né? Esse é o ponto. É um grupo de estudos, não era um grupo de leitura. O grupo de leitura, o objetivo é terminar a obra. O grupo de estudos, o objetivo não precisa nunca terminar. Retorno do B612, agora comentando o episódio de Simone de Beauvoir. Adorei o episódio, rapazes. Sobre os universais discutidos logo no começo do podcast, tem uma predileção baseada num exercício mental simples. Se não existem os universais, seja ante rem ou in re,
Então, antes das coisas ou nas coisas, que aí seria as filosofias de Platão e Aristóteles, seriam exemplos disso, seria impossível nomear qualquer cão, visto que não haveria possibilidade de ligação entre o primeiro e o segundo espécime experienciado. Isto é, só é possível crer no nominalismo se, abstraindo as diferenças, algo essencial se mantiver, e esse é o universal. Cão 1 e cão 2 são comparáveis porque são cães em relação a esse universal. Eu adiciono. Cara, vai ter um episódio sobre nominalismo, porque eu estou estudando lógica socrática do Peter Crift para o primeiro ano, porque eu vou dar para o primeiro ano. E interessante sobre isso aqui, vai sair segunda-feira, depois desse podcast. Então, não sei se você veio antes ou depois, vai sair um episódio sobre as escolas socráticas. E os cínicos debochavam dessa ideia dos universais, só que aí a solução deles era que você não podia falar nada, Rodrigo. A única coisa que você poderia falar com certa clareza é: o homem é homem, o bem é bom. Só isso que você pode falar. Você não pode juntar um predicado a um sujeito. O homem é bom. Isso não faz sentido. Uma vibe Porque você perde. Né? Sobre o que não se pode falar, você deve calar. Não faz sentido. Último comentário da nossa ouvinte Grandmaster Plus, Isabela Barros Rocha. Ela comenta naquele episódio ali acho que foi o da Simone, ela comenta no episódio falando o seguinte: vou adorar o próximo episódio sobre a condição pós-moderna do Lyotard. Então, Rodrigo, deixou aí nosso ouvinte Grandmaster Plus, deixou a sua missão aí. Você vai ler o Lyotard para continuar ganhando. Ela paga, né? E pior que ela paga, né? E ela não paga pouco, não. Eu vou baixar isso aí, vou tentar. Nosso ouvinte, de repente, vai ganhar esse episódio. E esses são os comentários de hoje. Deixa o seu comentário. Se você não tem um tostão furado, se você tem vários tostões, se você é iniciático na filosofia, se você já é velho de guerra, deixe seu comentário, porque o debate filosófico é o alimento da nossa alma. E nós queremos provar desse alimento. A gente adora fazer isso aqui justamente para interagir com vocês e poder explicar, ouvir apontamentos, discutir ideias. Então deixe seu comentário, por favor, que é maravilhoso para nós. Se você está ouvindo isso aqui por áudio, não se preocupe, o Rodrigo não morreu, só que a vida tem várias demandas e ele foi lá fazer almoço, então eu vou terminar hoje sozinho. A gente mencionou o Husserl durante o programa, e um discípulo dele, Heidegger, foi um filósofo que especulou muito sobre a morte. E essa relação é interessante porque o Heidegger foi nazista, e apesar do Husserl ter apoiado a carreira dele no início, quando a perseguição nazista começou a crescer, ele foi lá e devolveu, não na mesma moeda, para o seu mestre. Ele aplicou alguns decretos antissemitas contra o Husserl, retirando dele o título de professor emérito, e chegou até a retirar sua dedicatória do livro que ele tinha escrito, Ser e o Tempo. E a gente sempre tem que ter ressalvas sobre o histórico dos filósofos, mas as ideias dos filósofos são independentes das pessoas dos filósofos. É sempre bom pontuar esses momentos críticos para que eles não se repitam, mas assim, de maneira lógica, as ideias são válidas ou não, são verdadeiras ou não. Quem disse a ideia não importa tanto pra gente. Se você focar só em quem está dizendo a ideia, você está caindo na falácia ad hominem. Então eu não posso rejeitar esse argumento sobre a morte só porque foi o Heidegger que fez. Eu tenho que avaliar o argumento e dizer se o argumento procede ou não. Então, vamos ter que ignorar o nazista e focar no filósofo, focar na ideia. E o que diz Heidegger, o filósofo? Heidegger diz que o ser humano é especial porque ele é o único ser que se pergunta qual é o sentido da própria existência. Então, eu tenho aqui na minha frente essa caneta, e a caneta simplesmente existe. Ela não se pergunta por que ela é uma caneta, qual é o sentido de ser uma caneta. A forma de ser caneta já está determinada. Não existe espaço para essa liberdade humana. Por isso também ela não pode refletir, mas você pode. E também, apesar das diferenças físicas, a forma de existir de uma caneta ou de outra, com outra pessoa em outro lugar, é a mesma. Já no nosso caso, não. O que diferencia um ser humano do outro é a sua forma de existir única. Cada escolha que a gente faz, por mais insignificante que pareça, vai determinando a nossa forma de existir, nos diferenciando muito minuciosamente dos outros. Então, o Rodrigo optou por sair da gravação. Eu já fiquei aqui gravando. Isso já nos diferenciou. Mas lá atrás, outras escolhas diferenciaram a nossa forma de se portar, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, e o mesmo em relação a você. Nesse momento, eu posso comprar o cabo que eu preciso para melhorar a minha internet, que está com R$100, ou eu posso continuar gravando, ou eu posso descer para esquentar comida. Também tinha que passear com o cachorro antes do almoço. Mas a ideia aqui é que todos os projetos de vida são equivalentes, o que é extremamente conveniente para um nazista dizer, mas tudo bem. E nesse mar de possibilidades, existem várias possibilidades que você pode evitar. Então, por exemplo, eu posso não querer ter filhos.
ou eu posso querer ter filhos. Isso é uma coisa que eu posso decidir. Mas certas coisas não têm opção. Por exemplo, a morte. E a morte está presente na nossa vida em cada um dos seus momentos. Cada coisa que eu decida fazer, hoje sábado eu vou no cinema, hoje sábado eu vou sair com os meus amigos para tomar uma cerveja. Cada uma dessas possibilidades é acompanhada por um ou morrer. Eu posso descer agora para esquentar comida ou morrer. Posso descer agora para passear com o cachorro ou morrer atropelado. Eu posso continuar gravando ou morrer. Eu posso beber uma água aqui ou morrer. De certa maneira, a gente pode dizer que a essência da nossa existência é morrer, já que ninguém pode morrer por outra pessoa. A morte é sempre a minha morte. É a única coisa exclusivamente minha. Mas o que é a morte? A morte é a nulidade de qualquer projeto, de qualquer existência. A morte é a possibilidade da impossibilidade de possibilidades. E como essa possibilidade da impossibilidade das possibilidades está sempre por vir, é sempre um ainda não, então o ser humano vive sendo um ser para a morte. E se você acabou de descobrir, ouvindo isso daqui, que você é um ser para a morte, você talvez tenha ficado um pouco angustiado. Porque se você não está sentindo angústia, talvez eu tenha uma péssima notícia para te dizer, talvez você seja uma caneta. Porque essa angústia em relação à morte não é um sentimento negativo para Heidegger. Porque é essa angústia que nos torna conscientes dos nossos próprios limites. Ela nos tira do pedestal e nos mostra que nada nesse mundo é eterno, é infinito. Ela coloca tudo em xeque e faz com que as coisas percam essa importância tão grande. Coloca tudo em perspectiva. Qual é a importância do valor do meu celular? Ou se a minha diretora gosta ou não do meu trabalho? Ou se eu tenho muita ou pouca audiência no YouTube? É irrelevante. E a gente às vezes foge dessa angústia que coloca as coisas em perspectiva, porque a gente sempre pensa que a morte é algo muito distante, né? Ninguém fica pensando, vou morrer daqui a pouco. A gente pensa, um dia eu vou morrer. Mas segundo Heidegger, você ao nascer já é velho o suficiente para morrer. Ficar preso nesse raciocínio de que vou morrer daqui a muito para frente é uma vida inautêntica. Porque tudo na minha vida deixa de ser um meio e se torna um fim em si mesmo. E aí o perigo de viver assim é você levar uma existência anônima, que é uma existência inautêntica, que é uma existência convencional, que você não escolheu nada dela. Ele fala sobre viver no se diz e no se faz. O que isso quer dizer? É quando você vive dizendo o que se diz por aí, porque é o que se diz, e você vive fazendo o que se faz por aí, porque é o que se faz. O que eu vou fazer agora? O que todo mundo faz. O que eu vou dizer agora? O que todo mundo diz. O que eu penso sobre esse assunto do momento nas redes sociais? O que todo mundo pensa. Você pode ter percebido isso na internet. Todo mundo é especialista no assunto do momento. Há umas semanas atrás era a guerra Irã-Israel, agora já é outra coisa. E aí esse é o convite que essa angústia em relação à morte te faz e que o Heidegger reitera. Viva uma vida autêntica. Essas coisas todas são meios para você se realizar numa vida que você reconhece como sendo limitada. Porque a gente sabe que no final a gente não tem escolha sobre isso. Tanto Heidegger morreu em 76 e nós vamos morrer um dia. Talvez agora. Indicações, esse episódio foi feito baseado num livro chamado Filosofia en la Calle, Filoretos, de Eduardo Infante, que é uma abordagem assim, mais dinâmica da filosofia, muito interessante. Se você gostou, confere lá. Fica de indicação aí o magnífico Ivan Illich, A Morte de Ivan Illich, que é um livro incômodo, para dizer o mínimo, né? Você vai lendo ali, o cara tá definhando, ele não sabe por que ele tá definhando, ninguém sabe por que ele vai morrer, mas o fato é que a não existência já está aí atingindo ele, e ele está se questionando, né? Ele que fez tudo certo, fez o que era esperado dele do ponto de vista da família, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da sociedade, e nada disso importou, porque agora ele vai morrer. Então fica aí essa indicação, mas se você está meio deprimido, não lê não, porque é tenso. Ainda não é a série de episódios sobre o livro do Camerino, mas fica aí a indicação do livro do Camerino sobre a morte, que o Camerino é um autor excelente, né? Fez aquele livro de liberalismo social que deu 3 programas, então vai vir aí, mas enquanto isso você pode ir lendo também se quiser. As duas indicações vinculadas diretamente ao episódio, né? Lucrécio, sobre a natureza das coisas, e A Carta sobre a Felicidade, do Epicuro. Então fica aí essas duas leituras rápidas, né, Pedro? Os bons dessa galera aí, que são tudo livrinho pequenininho, que dá para você ler ali tranquilamente. Se você quiser uma série que trata um pouco sobre a questão de ética, filosofia e morte, você pode conferir The Good Place, que o Rodrigo odeia, mas eu adoro. Eu não odeio The Good Place, não. Eu só não consegui adiante, mas é legal, é divertido. Fica também de indicação um episódio do Black Mirror, eu esqueci, mas eu vou colocar aí no vídeo, que é do
de você fabricar um robozão e botar a consciência do seu marido, da sua esposa falecido nela. Então esse episódio vai discutir um pouco se essa extensão da vida, se isso é uma extensão da vida ou não, se isso é possível, é desejável para o ser humano reagir ao luto ou não. E por fim eu deixo a indicação da série do Rick Gervais, Afterlife, que a esposa dele morre e ele está lidando com o luto e ele é uma pessoa péssima e as outras pessoas ao redor dele não estão lidando com o luto. E é uma série muito boa, engraçada, mas também muito profunda sobre essa questão. Tem também o filme aí que o rapazinho do Succession ganhou, melhor ator, que é A Verdadeira Dor, um filme também que os dois estão viajando para a cidade natal da sua avó falecida e eles vivem o luto de maneira muito diferente e tem toda uma discussão sobre o luto muito boa. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.